Muito bem, chegamos agora a uma função que eu considero muito importante do Excel. Por mais que existam muitas campanhas no sentido de utilizar índice com CORRESP, eu sou muito adepto ao PROC-V e só utilizo o índice com CORRESP quando eu realmente necessito, ou seja, quando o PROC-V não me atende. A gente precisa saber lidar com as deficiências do PROC-V e saber reconhecer que naquele momento ele pode não ser a melhor alternativa, mas para muitas situações ela é a melhor alternativa. Feito? Sabendo disso, nós vamos agora construir um PROC-V para preencher essa nossa tabela da direita. Mas se você ainda não fez PROC-V e se você não faz ideia do que seja, fica tranquilo. Nós vamos agora entender o que essa função faz, como faz e quais parâmetros a gente precisa determinar para que ela faça essa procura, né? Primeiro passo, a função PROC-V ela é uma abreviação de procura vertical. A função PROC-V, então, ela vai procurar valores verticalmente. Veja que do lado esquerdo, nós temos uma tabela que tem todos os dados de todos os nossos clientes. Do lado direito, nós temos uma outra que está incompleta e que tem aqui um ponto de igualdade. Vamos imaginar o seguinte, eu não sei fazer PROC-V. Como eu faria esse preenchimento das células em branco? Bom, eu olharia o número do contrato 8. Do lado esquerdo, eu procuraria o contrato 8, chegaria até o Raul, copiaria os dados e colaria na tabela ao lado. Bom, isso é o que a gente faz quando a gente não conhece o PROC-V. E quando a gente conhece o PROC-V, a gente precisa passar essas coordenadas a ele para que ele entenda e consiga trazer a informação para a gente. Fazer essa interpretação de como o processo é feito manualmente é muito importante. Sabe por quê? Vamos lá. Eu vou começar aqui o nosso PROC-V. A função PROC-V é uma função de 4 parâmetros. O primeiro parâmetro da função PROC-V se chama valor procurado. E esse parâmetro é um parâmetro que as pessoas costumam confundir muito, porque remetem logo ao resultado que estão procurando. Ou seja, para essa célula, o resultado que eu quero é o nome da pessoa. Eu sei que o contrato que eu estou procurando para essa célula é o 8, então eu já logo remeto ao Raul. Tem gente que vem aqui e seleciona o nome do Raul, entendendo que o valor procurado é o seu resultado. E, na verdade, não é. Bem pelo contrário. Eu preciso arrumar uma forma de o PROC-V trazer o nome do Raul. Mas ele vai trazer o nome do Raul de que forma? Vamos lá. Como foi que eu cheguei até o nome do Raul? Eu olhei o número do contrato 8 e procurei lá na tabela ao lado o contrato 8. Achei? Achei. Eu então consegui localizar a mesma informação. O PROC-V trabalha exatamente da mesma forma. Qual foi a célula que eu olhei para que ele trouxesse a informação? Foi essa célula ao lado. E não foi esse 8 aqui, foi o 8 da direita. O que eu pensei? Quero o nome desse cara aqui, que agora é 8, mas daqui a pouco pode não ser mais, então é importante que eu selecione essa célula aqui. Bom, selecionei a célula que agora tem o contrato 8 e assim eu determino o meu valor procurado. Quero que o PROC-V procure esse cara. Perfeito. Ponto e vírgula. O próximo parâmetro se chama matriz tabela, e matriz tabela é onde ele vai procurar. E na hora de definir a matriz tabela, nós precisamos tomar 2 cuidados. O primeiro deles, é o mais importante, inclusive, é o cuidado com a primeira coluna da nossa matriz. A matriz é o intervalo de célula onde o PROC-V vai procurar a nossa informação, certo? Se ele vai procurar a informação e se eu já sei que dentro da matriz a primeira coluna precisa ter o valor procurado, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a seleção na coluna do contrato, porque o meu valor procurado ele é um número de contrato. E ele só vai conseguir achar esse número de contrato nessa coluna contrato. Bom, isso parece muito óbvio, mas depois nós vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente, para que você entenda como nem sempre selecionar a matriz tabela é algo tão óbvio, ok? Bom, selecionei aqui o número do contrato, arrastei até o final e depois selecionei todos os dados. Uma informação importante e muito relevante. Eu selecionei todos os dados. Isso é necessário? Bom, isso não seria necessário. Eu poderia muito bem selecionar até a coluna do cliente. Por quê? Lembra que eu falei de 2 cuidados com a matriz tabela? O primeiro é que a primeira coluna da matriz ela tenha o meu valor procurado. Até aí, ok. O segundo é que dentro da minha matriz eu tenha a informação que eu quero trazer. Então imagine se eu tivesse selecionado, por exemplo, só a primeira coluna. Ele traria o nome? Não. Porque dentro da matriz eu não teria um nome. Eu então precisei arrastar até
a coluna do nome. Mas sabe que muita gente, na hora de fazer PROC-V, seleciona toda a tabela? Bom, por que as pessoas selecionam toda a tabela? Porque quando eu seleciono toda a tabela, eu passo a não ter esse cuidado de arrastar até uma determinada coluna. Porque imagine, eu vou fazer daqui a pouco o tipo, aí o tipo eu preciso arrastar até a coluna do tipo. Quando eu for fazer forma de pagamento, tenho que arrastar até forma de pagamento. Então acaba sendo um cuidado a mais. Se nós pensarmos que isso não vai impactar no quesito desempenho, arrastar todas as colunas da nossa tabela torna esse processo de construção do PROC-V algo mais simples, né? E eu passo assim a ter apenas um cuidado, que é a primeira coluna da matriz precisa ter o meu valor procurado, certo? Bom, selecionei todo o intervalo, a minha matriz está definida e eu vou dar ponto e vírgula. O próximo parâmetro se chama número índice de coluna. O número índice de coluna é um parâmetro numérico. Nós precisamos informar o número da coluna que nós queremos trazer. Mas esse número da coluna não é um número da coluna da planilha, e sim o número da coluna da matriz tabela. Se nós analisarmos esse nosso exemplo, a coluna B é a nossa coluna 1, porque ela é a primeira coluna da matriz tabela. A nossa matriz, ela iniciou na coluna B, certo? Então a coluna A não conta? Sim, exatamente, a coluna A não conta. Nesse exemplo, ela não faz parte da seleção, então ela não é nada. Partindo do princípio que a coluna B é a primeira coluna da matriz e que ela então é a número 1, se eu quero trazer o nome do cliente, eu preciso da número 2. Eu quero então trazer a segunda coluna, o valor da segunda coluna da nossa matriz tabela. Eu então coloco o número 2 e assim eu defino o valor que eu estou procurando, onde ele vai procurar, ponto e vírgula, e qual informação ele vai trazer, né? Qual coluna ele vai trazer lá da minha matriz. Perfeito, até aí ok, mas o PROC-V não acaba por aqui. Por que eu digo que não acaba por aqui? Porque, ponto e vírgula, nós temos mais um parâmetro. E agora tem uma informação importante. Esse parâmetro, se você olhar lá na ajuda de contexto, você vai perceber que ele fica entre conchetes. O que significa um parâmetro entre conchetes? Quando um parâmetro está entre conchetes, significa que ele tem um preenchimento opcional. Mas então eu posso não preencher esse parâmetro? Bom, importante que você entenda o significado desse verdadeiro e desse falso que abriu para você quando você clicou em ponto e vírgula. Ok? Vamos a essa explicação e depois eu volto a essa questão conchete. Feito? Bom, o que seria verdadeiro e o que seria falso? Por que eu preciso definir esse parâmetro? O parâmetro verdadeiro traz ao lado correspondência aproximada. O falso, correspondência exata. Isso significa que a minha procura ela será aproximada ou exata. Mas como seria uma procura aproximada? Vamos lá. Uma procura aproximada é, eu estou procurando agora o contrato número 8. Vamos imaginar que ele não exista na nossa tabela. O PROC-V vai tentar localizar, não vai achar. Quando ele encontrar um número que seja maior do que o nosso 8, ele vai voltar à linha anterior. Imagine que da 7 pulou direto para 9. E assim, quando ele chegar até a 9, ele vai voltar até a 7. E ele vai trazer o nome do contrato número 7. Algo que raramente a gente usa. Existe uma situação específica que eu vou comentar depois, onde quando utilizamos esse tipo de recurso do PROC-V. Mas repito, isso acontece em uma situação muito específica. No nosso dia a dia, o comum é que a gente utilize o falso. Falso, inclusive, que equivale a zero. Ou seja, falso e zero querem dizer a mesma coisa. Querem dizer correspondência exata. E correspondência exata quer dizer que contrato 8 existe na nossa tabela? Sim, existe. Então ele vai trazer. Se não existe, ele não vai trazer nada. É assim que funciona uma procura exata. Se tem, traz. Se não tem, não traz. E no nosso dia a dia, eu costumo dizer que 99,99% das vezes que a gente faz PROC-V é assim que nós queremos. Ou se tem, traz. Se não tem, não traz. Feito? Eu vou colocar aqui o zero e repito. 99,99% das vezes que você for fazer PROC-V, você utilizará o zero. Feito? Fechei parênteses, dou Enter. Questionamento muito importante. Preciso colocar cifrão no PROC-V? Eu costumo dizer que não existe receita de bolo para cifrão. Cifrão é algo que a gente precisa sempre analisar. Mas eu tenho uma dica a respeito disso. Vamos lá. Eu simplesmente arrastei, não coloquei cifrão. E o que acontece? Ele trouxe todos os nomes? Trouxe. Tá tudo certo? Bom, para fazer um teste, eu vou mudar o número do contrato. E ele então não conseguiu localizar. Ele trouxe esse ND. O que fazer agora? Por que ele trouxe o ND? Vamos lá. Eu dou 2 cliques na célula e vou perceber que com
o meu arrastar, ele moveu a minha matriz para baixo. E quando ele moveu a minha matriz para baixo, ele deixou, por consequência, valores de fora do nosso intervalo. Com isso, ele não conseguiu achar o número 1. E aí eu vou voltar lá em cima. Vamos lá. Preciso colocar cifrão em algum parâmetro? Sim. Como eu disse agora há pouco, não existe receita de bolo para cifrão. Mas, no caso do PROC-V, matriz tabela e cifrão foram feitos um para o outro, certo? Então, fiz o PROC-V, tem matriz? Coloca cifrão. E assim evitamos qualquer tipo de problema. Para colocar cifrão, lembro, clico, entro na célula, ele abre a função, traz a ajuda de contexto. Lá na ajuda de contexto, eu vou clicar no texto, matriz tabela, ele vai selecionar e eu agora vou dar um F4. Se você não assistiu a aula onde eu falo de cifrão, volta um pouco, assista, porque dominar o uso de cifrão é algo muito importante. Feito? Eu dei um clique, ele colocou o cifrão na linha e na coluna, eu vou dar um Enter, vou arrastar e está tudo certo. Veja que agora ele está trazendo a mesma matriz para todos os valores. Feito? Bom, o que eu quero agora é o seguinte, você vai fazer PROC-V para trazer as informações do tipo, forma de pagamento e venda. Se você tiver alguma dificuldade, fique tranquilo, isso é comum. Mas lembre do seguinte, quando você foi fazer o PROC-V para trazer o nome, você queria o nome de quem? Qual foi o seu valor procurado? É com base nessa informação que você vai fazer PROC-V para os demais itens, para as demais colunas. Feito? Faça para tipo, forma de pagamento e venda. Pause o vídeo e, na sequência, nós vamos tirar a prova real, assim que você terminar. Feito? Bom, espero que você tenha conseguido fazer o nosso PROC-V, mas se você não conseguiu, vamos à explicação, vamos tirar a prova real. A minha função é a PROC-V, e isso não muda nada. O nosso valor procurado é aí que está o detalhe. Muita gente, e de repente você tenha passado por essa dificuldade, acaba selecionando a coluna do tipo, ou selecionando o tipo, e acaba demorando a entender que o tipo que eu quero é o tipo do contrato 8. Ou seja, o meu valor procurado está relacionado ao contrato. Quando eu fui buscar o nome não era do contrato 8. A mesma coisa acontece com o tipo. É o tipo do contrato 8 que eu quero trazer nessa célula aqui. Bom, selecionei o número do contrato 8, valor procurado correto, e eu agora vou dar um ponto e vírgula. Muda alguma coisa na matriz? Não. O meu valor procurado é contrato, eu preciso selecionar da coluna contrato. Posso arrastar até a coluna tipo? Pode, mas também, se quiser, pode selecionar todo o intervalo. Selecionei a matriz e vou dar agora ponto e vírgula. O que muda do PROC-V anterior para esse é que a coluna que eu quero trazer agora é a terceira coluna da matriz. E no exemplo anterior, quando eu trouxe o nome, eu coloquei 2. Agora eu quero 3. Ponto e vírgula 0, dou um Enter e ele trouxe para mim. Vou dar 2 cliques, matriz tabela, F4 e dou um Enter. Agora eu posso arrastar. A mesma coisa com o PROC-V da forma de pagamento. O meu valor procurado continua sendo o contrato. A minha matriz continua sendo a mesma matriz. Ponto e vírgula, o que muda? A coluna que eu quero trazer. Agora eu quero a quarta coluna. Ponto e vírgula 0 e dou um Enter. E assim ele trouxe aqui o DDA. 2 cliques, clico em matriz tabela e agora eu vou colocar o cifrão. Coloquei cifrão, dou um Enter e arrasto. A mesma coisa para a venda. Não tem segredo nenhum. O que muda aqui é a coluna que eu quero, no caso, a quinta coluna. Bom, eu tenho um desafio para você agora. Esse desafio é bem interessante. Vai fazer com que você repense um pouco a respeito do PROC-V. Eu vou iniciar um PROC-V na célula do mês e vou selecionar o valor procurado. E isso eu não quero que você mude. O valor procurado será o nome, assim como eu estou fazendo aqui. Igual, PROC-V, abro parênteses e seleciono a célula do nome. Eu quero trazer o mês, porém eu quero usar o nome do cliente com o valor procurado. E eu quero agora que você analise como será a seleção da matriz, como será a contagem do número índice e se você conseguirá fazer esse PROC-V. Esse exercício é bem interessante para que você consiga repensar a respeito dessa função. Peço agora que você pause esse vídeo e tente fazer o exercício. Na volta, eu explicarei como foi que nós chegamos ao resultado, caso você não consiga. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esse problema. Feito? Vai lá, tenta! Bom, eu espero que você tenha conseguido. Fiquei aqui torcendo para isso. Eu agora vou mostrar exatamente o detalhe
do que muda, né? O que muda agora é a seleção da matriz. Ou seja, nos exemplos anteriores, e quando eu expliquei sobre o PROC-V lá no início, eu falei que o cuidado que a gente precisa ter com a matriz tabela é de, na primeira coluna da matriz, nós termos o valor procurado. É muito comum em uma situação como essa, em sala de aula, os alunos começarem a seleção da coluna do contrato. Não sei se você passou por isso. Opa, detalhe, não posso deixar o meu valor procurado de fora. Selecionei novamente, ponto e vírgula. Bom, então como eu havia falado, muita gente começa a seleção na coluna do contrato. E esse é o grande erro. Por quê? Em hipótese alguma, o nosso PROC-V vai conseguir localizar o nome do Raul na coluna do contrato. Não tem essa informação. Então ele não encontra e retorna ND. O segredo aqui é começar a seleção na coluna do nome do cliente, certo? Eu então comecei a seleção e nessa hora tem gente que fica preocupado no sentido de, mas não é sempre todo o relatório? Não. E esse exercício é justamente para que você perceba isso, que não é sempre que eu vou selecionar todo o meu relatório. Em algumas situações, nós vamos selecionar metade, em outras um pouco mais ou um pouco menos. Tudo vai depender do valor que eu estou usando para procurar a informação. Lembrando do que, ponto muito importante, o valor procurado de um PROC-V, ele precisa obrigatoriamente ser um valor único. Eu não posso, por exemplo, usar o tipo como um valor procurado, porque tipo nós temos vários repetidos. E o que vai acontecer é que quando ele acha o primeiro, ele para. E imagino o que ele faria aqui. Ele traria sempre as informações do primeiro PF e também as informações do primeiro PJ, certo? Então, reforçando, valor procurado obrigatoriamente precisa ser uma informação única. O que normalmente nós utilizamos como valor procurado? O valor procurado costuma ser códigos, contratos. Nome pode ser utilizado? Pode, mas o nome a gente só precisa tomar cuidado com relação ao espaço, com relação à abreviação. Fora isso, se você tem certeza que os nomes estão iguais, ok, pode utilizar. Eu posso utilizar data? Posso, só não posso ter data repetida. Bom, esse é um cuidado que você precisa ter, ok? Definimos o valor procurado, que é o nome, definimos a matriz tabela e iniciamos a matriz na coluna do nome, até aí tudo certo, ponto e vírgula. E tem muita gente que nessa hora comete o erro de continuar contando o número índice partindo da coluna contrato. Só que detalhe, coluna contrato agora está de fora da nossa matriz. A nossa matriz começou na coluna cliente. Isso faz com que ela seja a coluna número 1 agora para esse PROC-V. Então, entendendo que a coluna 1 é a coluna cliente, coluna tipo é 2, forma de pagamento 3, venda 4 e o mês é o 5. Então coloco o quê? 5 como número índice. Feito? Ponto e vírgula 0. E isso não vai mudar. Eu quero uma procura exata. Feito? Dou um Enter e ele faz a procura para mim. Ele traz a informação do Raul. O mês do Raul é o mês de abril. Feito? Preciso arrastar. E antes de arrastar eu vou colocar cifrão na matriz. Seleciono a matriz, dou um F4, Enter. E agora eu arrasto a minha função. Bom, espero que essa primeira etapa do PROC-V tenha ficado claro para você, porque nós vamos agora para uma segunda etapa. E nessa segunda etapa é aprender a fazer PROC-V de uma planilha para outra. PROC-V é uma função, de certa forma, simples de se fazer, mas muita gente se atrapalha na hora de fazer PROC-V de uma planilha para outra. Eu trouxe esse exemplo para você, para que você consiga vivenciar essa situação e também para que eu possa lhe mostrar quais erros pessoas ansiosas costumam cometer na hora de fazer o nosso PROC-V. Bom, eu vou fazer um PROC-V buscando informação da planilha PROC-V. Começo com o PROC-V, abro parênteses. Valor procurado. O nosso valor procurado aqui é o número do contrato. E é o número do contrato 10, esse que eu tenho ao lado. Quero trazer nessa célula do PROC-V o nome do cliente que tem contrato 10. Perfeito. Selecionei o contrato 10, dei um ponto e vírgula. E o próximo parâmetro se chama matriz tabela. A nossa matriz agora está em uma outra planilha. E o erro que muita gente comete é, primeiro, muita gente esquece de dar ponto e vírgula nessa hora que esquece de definir o valor procurado. Se eu for lá agora e selecionar a matriz sem dar ponto e vírgula, definindo o meu valor procurado, o erro que vai acontecer é que ele vai substituir a minha célula B4 pela minha matriz. E eu não posso perder a minha célula B4. Dou ponto e vírgula e confirmo ela. Eu agora sim vou definir a matriz. E a minha matriz está na planilha PROC-V. Detalhe, selecionei a planilha PROC-V? Selecionei. Mas lá em cima, na barra de fórmula, o meu PROC-V continua aparecendo. Inclusive, ele mostra para mim que eu já selecionei a planilha PROC-V. Aparece lá, PROC-V, ponto de exclamação.
Esse ponto de exclamação é uma forma do Excel nos dizer que esse nome refere-se a um nome de planilha. Feito? Não basta selecionar a planilha, eu preciso definir o intervalo de célula que eu quero que ele use para determinar a minha matriz. Eu então preciso tomar os mesmos cuidados, ou seja, qual é o nosso valor procurado? É o contrato? Se é o contrato, a seleção precisa começar na coluna do contrato. Seleciono tudo e arrasto até o final, seguindo o mesmo padrão do exemplo anterior. Perceba que eu não troquei de planilha. O ansioso, nessa hora, costuma voltar. Só que quando ele volta, o Excel cria uma referência para ele. E a dica que eu dou para você é, depois que você seleciona a matriz tabela, você só volta para a planilha original quando terminar o PROC-V, quando der Enter. Veja, selecionei a matriz, vou dar ponto e vírgula, vou contar as minhas colunas, quero trazer a 2, ponto e vírgula 0, e agora eu vou dar Enter e ele vai voltar para a minha tabela original, a minha planilha original, fazendo o meu PROC-V corretamente, certo? Repito, o cuidado é, selecionei a matriz em outra planilha? Selecionei, é nela que eu paro e é nela que eu vou terminar o meu PROC-V. Feito? Preciso colocar cifrão. Dou 2 cliques, clico em matriz tabela e dou um F4. Ou seja, da mesma forma como até então a gente vinha fazendo. Dou um Enter e está pronto. Eu agora posso arrastar a minha função. Feito? Eu tenho um desafio para você. Eu quero que você faça um PROC-V para trazer o tipo, usando o contrato como valor procurado. Feito? Vou pedir para que você pause a aula agora, faça o exercício e na volta nós vamos tirar a prova real. Bom, eu espero que você tenha conseguido fazer o seu PROC-V. Eu vou tirar aqui a prova real, caso tenha tido alguma dificuldade no processo. Vamos lá. Abri o PROC-V. O meu valor procurado é o contrato. Eu quero trazer o tipo desse contrato. Se por um acaso você usou o nome como valor procurado, não tem problema. A única coisa que muda é que a matriz passa a ser selecionada a partir do nome. Perfeito? E a contagem das colunas também a partir do nome. Bom, selecionei o meu valor procurado, que é o número do contrato, vou dar ponto e vírgula e agora vou selecionar a minha planilha PROC-V. Começo a seleção da coluna do contrato, afinal de contas o meu valor procurado é um número de contrato. Selecionei toda a minha matriz e lá em cima ele está me mostrando. Vou clicar lá em cima, dar ponto e vírgula. A coluna que eu quero trazer é a coluna do tipo. Eu então vou fazer a contagem. Contrato 1, cliente 2, tipo 3. Então coloco o número 3. Vou colocar ponto e vírgula, vou digitar 0 e agora vou dar Enter. E ele vai então confirmar o meu PROC-V. Dou 2 cliques, clico em matriz tabela, coloco um F4 e dou um Enter. E assim eu consigo fazer PROC-V de uma planilha para outra. Você percebeu que eu dei 2 cliques aqui? Bom, para ele arrastar, como ele tem uma coluna ao lado com a informação, eu posso simplesmente selecionar a célula e dar 2 cliques nesse quadrado que eu arrasto. Ao invés de arrastar, eu dou 2 cliques com o botão esquerdo. E ele entende que eu tenho que arrastar até aquele ponto. Até aqui, ok? Bom, uma última dica sobre o PROC-V, para nós finalizarmos o assunto, é o seguinte. Existe uma ferramenta no Excel chamada intervalo nomeado. O que seria o intervalo nomeado? Intervalo nomeado é uma forma de nós darmos nome a um intervalo de célula, o que facilita o nosso trabalho. Eu voltei na planilha do PROC-V. Eu vou agora selecionar esse intervalo de célula que eu até então uso como matriz. Veja, selecionei todo o intervalo e lá no canto, lá na caixa de nome, eu vou dar um nome a esse intervalo de célula. Eu vou dizer que esse intervalo de célula ele se chama vendas e eu vou dar um Enter. Pronto. Eu acabei de nomear esse intervalo. Eu acabei de dizer que esse intervalo se chama vendas. Intervalo está nomeado. Como ficaria um PROC-V de uma planilha para outra usando um intervalo nomeado ao invés de um intervalo de célula? Vamos lá. Igual, PROC-V, abro parênteses. Nosso valor procurado continua sendo o mesmo. Afinal de contas, na hora que eu selecionei a minha matriz, que eu chamei de vendas, eu comecei a seleção na coluna do contrato. Ok. Seleciono aqui o número do contrato. Ponto e vírgula. Eu agora quero que ele vá na tabela de vendas, né, lá onde eu nomeei. Mas eu não preciso ir lá selecionar. Quando eu tenho um intervalo nomeado, eu simplesmente chamo ele. Começo a digitar. Inclusive, existe uma tecla de atalho que é o F3. Veja, esqueci o nome do intervalo, não lembro mais. O que eu faço?
aperto na tecla F3 e ele vai abrir uma tela com todos os intervalos nomeados. Eu vou dar 2 cliques no intervalo que eu quero usar, nesse caso eu só tenho um, e ele já carrega para a minha função. Eu agora vou dar ponto e vírgula, vou colocar o número 4 porque eu quero trazer a quarta coluna, ponto e vírgula 0, e vou dar um Enter. E agora eu posso simplesmente arrastar, porque quando eu trabalho com o intervalo nomeado, eu não preciso colocar cifrão, certo? Muito bem, e acho que muito mais simples de se fazer. Feito? Eu vou agora construir uma rápida tabela para mostrar para você em que situação a gente usaria, por exemplo, o parâmetro 1 lá no final, ao invés do 0. Ou seja, o verdadeiro, né? Verdadeiro e 1 correspondem à mesma coisa. Deixa eu fazer uma rápida tabela para que você entenda. Bom, essa é a tabela que eu quero mostrar para você. Quando que nós utilizamos o aproximado na procura do PROC-V? Imagine o seguinte, eu tenho uma tabela de impostos, por exemplo. E nessa tabela de impostos eu tenho faixas de impostos. Então, aqui são valores e taxas fictícias, mas eu vou colocar aqui que eu vou procurar o valor 3.452. Bom, não existe 3.452 na nossa tabela, mas eu vou fazer um PROC-V e vamos entender o que ele faz e como ele faz. Vamos lá. Igual PROC-V, abro parênteses. O nosso valor procurado é o valor que eu estou procurando. Está aqui, selecionei 3.452. Eu quero que ele procure, ponto e vírgula, esse valor na matriz, e aí eu seleciono as 3 colunas. Bom, perceba que eu selecionei como valor inicial a coluna que tem o início da faixa, né, o começo da faixa. Eu vou dar ponto e vírgula. A informação que eu quero trazer aqui é a taxa. A taxa é a terceira coluna. Eu vou colocar número 3. Ponto e vírgula, e agora entra o número 1, que corresponde ao verdadeiro. Poderia digitar a palavra verdadeiro? Poderia, sem problema algum. Eu vou agora dar um Enter e perceba que ele vai trazer a faixa correta para dentro dessa célula. Dou um Enter, ele trouxe 3%, eu vou apenas mudar o formato. E será que é 3% mesmo? Vamos lá. O meu valor é 3.452. A faixa que ele pertence é essa, e ele trouxe o percentual correto. Mas por que ele trouxe o percentual correto? Como é que funciona o PROC-V? Vamos lá. Quando a minha procura ela é aproximada, o PROC-V pega o meu valor procurado e vai lá na primeira coluna da matriz e começa a procurar o valor. Então ele começa a rastrear o valor e ele percebe que não existe. Veja, ele passa pelo primeiro e verifica que é 1. Não é o valor. Passa por 2, passa por 3. Só que quando ele chega no 4.000, ele identifica que 4.000 é um valor maior do que o valor que eu estou procurando. Ele então assume que o valor que eu estou procurando ele não existe. Ele então volta uma faixa e entende que deve enquadrar o meu PROC-V, que a linha de procura dele é a linha anterior. E é por isso que ele acaba me trazendo o 3%. Ele foi até o 4, voltou ao 3 e ele foi até o 4, entendeu que passou o valor, voltou ao 3 e trouxe o valor dessa linha, que por consequência enquadrou o meu valor na faixa correta. Bom, informação importante. Nesse caso, o meu relatório obrigatoriamente precisa estar classificado, como é o caso do meu aqui. Feito? Um outro detalhe é que só utilize essa procura aproximada quando você realmente estiver trabalhando com esse tipo de tabela, tabelas de faixas. Do contrário, provavelmente o seu PROC-V precisará do número 0 ou da palavra falso, porque a sua procura é exata e não aproximada. Feito? Bom, nessa aula vimos sobre a função PROC-V, praticamos alguns exercícios, fizemos uma troca da primeira coluna da matriz para que você entendesse que nem sempre a matriz inicia na primeira coluna do relatório. Fizemos PROC-V de uma planilha para outra e eu mostrei o uso do PROC-V com o parâmetro aproximado, com o parâmetro 1 lá no final. Espero que você tenha entendido essa função, pois entendo que seja muito importante no seu dia a dia e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Certo? Um abraço e até a próxima aula.